Muito bem, 4h25, toda quarta, encontro marcado aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, sempre com temas interessantes. Nós começamos na semana passada falando sobre ciúme. É lógico que é um tema complexo e a gente continua aqui sempre dando ênfase, por semanas, a gente levando até a comunidade aí assuntos importantes relacionados ao ciúme. Você é ciumento? Você é ciumenta? Não? A gente vai tirar algumas dúvidas aqui, vamos continuar. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para a Lourdinha, lá na Cultura. Um abraço também para o amigo, o pessoal está sempre ouvindo aí o programa. Professor Hudson Miranda, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença em nosso programa. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar com vocês novamente. Boa tarde a toda a sua equipe, a todos os funcionários da Educadora AM, que nos recebem com muito carinho, e a todos os ouvintes, da Educadora AM, que todas as quartas estão aqui nos prestigiando e se angustiando junto conosco, de uma maneira saudável, de maneira que a gente possa ter a oportunidade de discutir assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que, portanto, merecem a nossa análise, a nossa discussão, a nossa angústia e, de certa forma, a nossa atenção. E, como desde a semana passada nós estamos discutindo ciúme, essa semana nós, além de tocarmos em outros assuntos, outros aspectos do ciúme, nós vamos introduzir um assunto também importante relacionado ao campo das relações, sobretudo as conjugais, que é a separação e traição. Já adiantando que na semana que vem nós continuaremos com separação e traição, mas com uma ênfase num assunto também extremamente importante, que é alienação parental, que, para quem não sabe, é aquele processo onde, numa separação conjugal, um dos cônjuges usa o filho, ou os filhos, ou as filhas, de modo a destruir a imagem do outro cônjuge. E isso deixa marcas profundas, isso gera uma série de transtornos psicológicos para os filhos que são alvo, são objeto dessas abordagens, que muitas vezes são abordagens brutais. Sim. O ciúme está relacionado a tudo? Seria uma ligação do ciúme em relação à traição, em relação à separação, em relação a esse colocar um contra o outro? O ciúme tem alguma ligação direta ou não? Ele pode ter, mas, na verdade, o ciúme é um componente perigoso, e que se refere às pessoas que mantêm ou não um relacionamento conjugal. Ou seja, o fato de uma pessoa estar solteira não quer dizer que ela não possa expressar seu ciúme. O seu ciúme pode ser direcionado a outras pessoas em outros cenários, como, por exemplo, o ciúme no trabalho, é o ciúme do colega em ascensão, o ciúme das relações positivas entre o gerente e algum tipo de colega, ao gestor da empresa, ou a gestora. Então você tem o ciúme na sala de aula, o ciúme da atenção do professor em relação a um colega em sala de aula. Então ele pode ser direcionado a algum amigo, Então as relações de um amigo com outro amigo, a aproximação de uma amiga ou amigo com outro amigo. Então o ciúme de um irmão ou de uma irmã, dos pais. Então o ciúme ele pode ser direcionado a outras pessoas, em outros contextos, em outros cenários, que não o conjugal. O ciúme conjugal ele acaba sendo objeto de maior atenção, porque a relação, além de ser muito próxima, muitas vezes aquele que recebe maior atenção é o ciúme que acaba desaguando em relações violentas, em reações que acabam sendo alimentadas por uma impulsividade, e por um traço de violência. Então é muito comum você verificar o resultado de uma relação onde o ciúme é um componente importante, as reações de um casal onde as brigas são muito intensas, e que pode chegar, inclusive, à violência física, onde a violência moral também acaba sendo muito intensa, e acabam inviabilizando a vida social e o próprio relacionamento conjugal. Então, muitas vezes, se lança muita luz sobre o resultado desse ciúme,
que acaba tendo esse algo a mais, que é esse comportamento violento. Mas nem todo ciúme acaba se traduzindo numa violência física, né? Muitas vezes ele é mais sutil, mas não menos incômodo. Então, ele é sutil, mas é incômodo, né? E aí a gente precisa ficar muito atento, né, justamente a intensidade que o sentimento de posse causa nas pessoas, né, e como isso alimenta o ciúme, né? Por exemplo, você vê alguns casais que depois apresentam sinais claros de ciúme, casais que se tratam como meu tchutchuco, meu amoreco, né, minha paixão, meu neném, não é? Olha a lua, né? Minha lua, aí depois, meu sol. Depois né? você olha a lua, né? Pelo amor de Deus, eu não sou astronauta. Forma, né? Mas isso acaba sendo uma forma que, ao mesmo tempo que é carinhosa, de certa forma, também é uma maneira de dizer, olha como você é só meu, né? É só meu propriedade, né? É algo tão próprio, tão próximo, e que não pode ser compartilhado sob nenhum aspecto, nem com um amigo, nem com o resto das pessoas. Quer dizer, é só meu tchutchuco, meu amoreco, né? Minha paixão, meu neném, minha neném. E que em algumas circunstâncias se sente no ar um certo tom de falsidade, às vezes, né? Porque na realidade acaba sendo uma tradução sutil, suave a princípio do ciúme. Muitas vezes isso acontece, né? Isso não é incomum, é muito comum, né? A gente verificar isso, e aí acaba depois se manifestando em algumas situações, como por exemplo, crítica a rivais. Isso é muito comum. Sim. Né? Nossa, como é que você namorou com aquela menina tão feia? Exatamente. Nossa, gorda, aquele rapaz, né? parece o Roberto, tá careca, né? Fala mal. Isso aí você vai. E às vezes, para que você está olhando para uma pessoa assim, assado, dessa ou daquela maneira, se você tem isso e isso em casa? Isso muitas vezes acontece em público. Verdade. Quantos casais a gente viu isso acontecer de ambos os sexos? Né? Ou então, às vezes, quebrou o pau ali na festa, em casa, chegou na festa, oi amor, oi meu bem, não sei o quê, mas ali o clima que está envolvendo aquele oi amor, oi meu bem, não tem nada a ver. É importante também a gente tomar cuidado com os arranjos que são feitos. Ou seja, por exemplo, casou, então agora nós vamos para uma festa, mas o que se espera desse comportamento na festa? Né? Quer dizer, como é que nós vamos nos relacionar e reagir aos assédios naturais? Por exemplo, quando alguém vier querer dançar com a sua esposa, isso é permitido? Né? Quer dizer, e o inverso é permitido? Então, essas questões precisam ser acertadas entre o casal, né? Porque isso acaba sendo objeto de discussões depois. Isso é quando não acontece na hora. Sim. Né? Quando acontece na hora, acontece em casa. E seja onde for, é muito desagradável você passar momentos que você acha que estão sendo bons e você chegar em casa e descobrir que o parceiro ou a parceira não gostou nada daquele comportamento. Né? Então, tudo que é acertado antes, tudo que é discutido, tem menos chance de ser traduzido em transtornos, em problemas desnecessários. O que é combinado não é caro. Né? Com certeza. Então, é importante, às vezes as pessoas desconsideram, né, não prestam atenção nesses pequenos detalhes. Né? E aí você está lá em público, né, e você está numa condição diferenciada daquela que você tinha quando você era solteiro, né, onde você não tinha nem namorado ou namorada. Né? Então, isso não quer dizer que você deve ficar recluso em casa, isso não quer dizer que você vai chegar no ambiente e não vai se comunicar com ninguém, senão também não faria sentido você sair, né? Você sai para se relacionar com as outras pessoas, claro. Mas novos critérios acabam fazendo parte da vida do casal. Que muda, né? De uma maneira muda alguma coisa. Agora, essa mudança é absolutamente compreensível, e a sociedade absorve bem essa mudança, desde que seja bem combinado. O que ocorre muitas vezes é que esse arranjo não é feito em casa, não é discutido. Não há uma combinação. Não há uma combinação, não há um diálogo, e muitas vezes isso expressa o quanto o casal não se conhece,
né? Ou quanto o casal pretensiosamente acha que conhece demais, né? E chega lá, é surpreendido por um comportamento do parceiro ou da parceira que deixa um dos dois em desconforto, né? E aí a paciência, cada um vai ter o seu limite, e ali nós estaremos sujeitos, né? Ali vira uma bomba relógio, né? Que ela ou é detonada durante o evento, que ocorre muitas vezes, ou em casa, né? Então isso acaba terminando muito mal. Então é importante a gente saber exatamente até a roupa, né? Quantos casais, por exemplo, são surpreendidos com uma roupa inadequada, né? Na última hora, e discutem isso na última hora, ou vão um desaprovando a maneira como o outro está vestido no caminho, vão discutindo durante o caminho. Sua saia está muito curta. Exatamente. O decote está, sua camisa está muito apertada. Exatamente. E por aí vai, né? As razões são inúmeras que cada um apresenta, né? Mas o fato mas aí como é que eu me comporto? Eu vou ser só o que o outro quer? Não, a questão não é esta. A questão é o seguinte: até que ponto eu estou disposto ou disposta a negociar com o outro, a discutir com aquele que faz parte da minha vida ou com aquela que faz parte da minha vida. Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui está dentro até do assunto, só que o lado inverso. Normalmente tem essa discussão porque um está preocupado com o outro. Sim. E quando acontece o contrário? Por exemplo, a Sueli está perguntando, por que será que o meu noivo não sente ciúme de mim? Ele diz que confia, mas será que é isso mesmo? Ele fica alheio a tudo que eu faço. Ele não se preocupa quando eu estou em festas. Bem, esse tudo que eu faço, primeiro que tudo é esse, né? Tem que saber. A gente não sabe, né? Que tudo que você faz... Até onde pode ir, né? De repente o tudo que você faz... De repente tudo que ela está falando é dançar, que ela já fazia quando não tinha ninguém, né? Sim, de repente isso para ele é algo absolutamente tranquilo, né? A princípio, né, a questão não é que você casou, você não pode dançar com outra pessoa, né, o seu cônjuge também não pode. A questão é o que o casal permite ou não permite, claro, dentro da sua configuração. Não é o que eu acho, que o Roberto acha, que o outro acha, que o outro deixa de achar, né? Na verdade, qual é a minha expectativa? O que eu acho que é permitido? O que eu acho que é suportável, né? Na minha relação com as outras pessoas, na relação do meu cônjuge, né? Do marido, da esposa, em relação às outras pessoas. Isso que precisa ser objeto de discussão entre o casal, e isso não é quando casa, isso é antes de se casar, né? Isso é durante o namoro. O namoro existe para isso. E aí a gente começa a entrar num assunto extremamente importante, dentro desse assunto ciúme. É claro que nós estamos falando de casais, então é preciso entender para que as pessoas buscam outras pessoas, né? E é preciso um período, que é um período que não é nunca suficiente para conhecer alguém, porque você nunca vai conhecer plenamente ninguém, que existem espaços dentro do nosso ser que provavelmente nunca serão acessados por outras pessoas, que são espaços muito seus, né? Agora, aquelas pessoas falam, mas eu sou um livro aberto. Ninguém é um livro totalmente aberto, né? Evidentemente, que por mais transparência que você tem coisas que as suas intimidades ali guardadinhas. Existe uma parte que é a sua intimidade terra absoluta, que ninguém pisa, né? Exatamente. Então jamais, né, nós somos como se fôssemos uma grande biblioteca, né, cada um de nós como se fosse uma grande biblioteca, e cada biblioteca com coisas em comuns e coisas muito particulares, né? Então evidentemente que nunca nós vamos conseguir conhecer a totalidade de alguém. Talvez a gente consiga conhecer o suficiente para que nós nos satisfaçamos, né? Para que a gente se dê por satisfeito. Não, eu conheço fulano. Então, na verdade, você está satisfeito com o que você conhece, né? Mas conhecer plenamente, né, sempre, cada um de nós, é um enigma para o outro, né? E é importante que seja assim. Perfeito. Está chegando o cafezinho aqui, professor Hudson Miranda. A gente continua aqui com o professor Hudson Miranda, professor, educador, psicólogo, sempre às quartas-feiras aqui em nosso programa. E o nosso tema, ciúmes, e o fato muito interessante, né, atrelando uma coisa a outra, dessas perguntas sobre o ciúme, é quando você, na maioria das vezes, né, conhece a pessoa. E uma pergunta interessante, professor, a pessoa conhece, né, isso aí foi até dito na semana passada, a pessoa conhece
e casa conhecendo aquela pessoa naquela circunstância. Ou seja, eu até brincava aqui em off, né, quando minha esposa me conheceu, eu estava tocando numa pizzaria, estava na noite tocando. Quer dizer, o músico já é o pinchado pra caramba, né? Tá na noite, antigamente chamava a gente de vagabundo. Quem é músico é vagabundo, tinha esse estigma. Sim. Então, quando aconteceu, por exemplo, o início do relacionamento, foi ali. Automaticamente, hoje, não tem como mudar e falar, não vai tocar, não vai fazer isso. Quer dizer, você conheceu a pessoa fazendo aquilo que ela estava fazendo, o que ela gosta de fazer, o que ela trabalha naquilo. Sim. E de repente você tenta mudar. Por que se tem um ciúme tão grande, tanto o homem quanto a mulher, do passado da pessoa? Isso acontece também? Acontece, mas você tocou num assunto que eu acho que a gente pode abordar a questão da maneira mais profunda. As pessoas, às vezes, elas não entendem que ao conhecer o outro, né, existem duas questões. Primeiro, você o conheceu dentro de um cenário, dentro de um contexto, dentro de uma série de aspectos que atraíram a sua atenção. Então, querer modificar completamente aquela pessoa é querer desconstituir, né, é querer mudar algo que te atraiu. Então, isso parece, né, uma contradição extrema. Muito grande, né? Segundo, as pessoas mudam. O que me atrai hoje, o que me seduz hoje, o que me deixa satisfeito hoje em relação a outra pessoa ou às outras pessoas, modifica-se com o tempo. Não permanece. Ele se altera. Porque eu me altero como pessoa. Eu sou exposto a outras experiências. E essas experiências têm impacto, têm influência na minha maneira de pensar, na minha maneira de perceber o outro e etc. Né? Então, as pessoas precisam entender que esses dois componentes são importantes. Então, quando eu procuro alguém, eu procuro por afinidade, obviamente, quer dizer, o que eu acho interessante, né? O que há de comum entre eu e a outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, a divergência também é um atrativo. Né? A divergência, ela é importante. Cada um Ela pensando de uma maneira. ela complementa meu pensamento, ela amplia. E aí o que acontece? Existem coisas que são negociáveis, Sim. no que eu não gosto, no que é divergente eu gosto, eu complemento, eu absorvo, né? E eu contribuo com o outro na mesma proporção, né? Aliás, na mesma proporção não, na mesma condição, né? Em proporções diferentes, obviamente. Agora, é evidente que no que é divergente e eu não gosto ou não aprovo, eu preciso discutir e preciso refletir até que ponto essa negociação promove transformação e até que ponto eu não consigo gerar uma transformação ou não preciso, mas não gosto, mas consigo negociar, consigo conviver. Esses aspectos complexos são importantes, né? Porque, evidentemente, primeiro, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam, elas alteram sua maneira de pensar, sua maneira de agir, suas percepções, quando elas querem. Quando elas consideram que isso é importante para elas. Isso pode acontecer também sem a pessoa perceber. Mas essa ilusão, né, de que eu vou casar com fulano de tal, ela tem isso e isso que eu não gosto, mas isso muda. Com o tempo muda. Isso, exatamente. Isso é uma ilusão, né? As pessoas embarcam nessa ilusão. Vai mudar? Pode mudar? Pode. Mas não porque você provocou a mudança. É porque a outra pessoa está disposta a mudar por razões que ela incorporou. Você pode até influenciar, pode até influir, né? Pode até contribuir com essa mudança. Mas ser responsável por essa mudança, nunca. O ciúme levado do namoro para o casamento. Quem era ciumento no namoro, vai deixar de ser ciumento depois que casar? Olha, a experiência diz que costuma ficar pior. No início é ruim, mas depois piora. Essa é a colocação. Pior porque fica mais intenso, né? Depende. Aí passa a sentir depende de uma série de circunstâncias. Olha, imagine que você tem ciúme da sua namorada, você que está me ouvindo, e a partir daí você casa e consegue, né, a proeza de aprisioná-la. Né? Ela se submete a uma prisão conjugal. Né? Esse ciúme fica adormecido. Né? Porque como esse ciúme externo, né,
já não tem razão de ser, porque ela não sai mais de casa, ela cortou as relações com os amigos, etc. e tal, se isolou do mundo e se colocou como serva, né, como uma esposa servil somente a você, então isso fica adormecido. Mas isso não quer dizer que acabou. Por exemplo, isso pode migrar, por exemplo, os ciúmes dos galãs de TV. Né? Se ela fizer um comentário sobre o quanto ela acha bonito aquele galã, ou não precisa nem chegar a ser a beleza, quando ela o acha inteligente, a admiração que ela tem por ele, etc. Mesmo sendo um galã à distância, inacessível para ele representa uma ameaça, ou vice-versa, tá? Isso chega a ser um geralmente acontece com as mulheres, os homens em relação às mulheres. Não chega a ser um problema patológico, você não cara com ciúme, por exemplo, um ator da televisão. Eu não trato em forma de patologia, né? Mas é algo que requer tratamento. Não, requer tratamento, cuidado, né? Requer acompanhamento, requer um pedido de ajuda, né, profissional, né? Porque evidentemente que o ciúme, ele não só ele deixa a vítima em situação de sofrimento, como aquele que promove o ciúme, né, aquele que é o ciumento ou ciumenta, também sofre. Então vamos continuar, 2h45, eu vou para o meu bloco de 45, volto aqui para a participação no último bloco com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, falando de ciúmes. E a gente vai até semana que vem também, falando de ciúmes. Lembrando, segunda, a gente está organizando aí junto à Polícia Militar um debate sobre drogas aqui no programa. Já convidei o professor e psicólogo Hudson Miranda, o Major Cef, comandante da 178 Companhia de Polícia, também topou participar conosco. E já estamos fazendo contato com a pessoa que cuida de uma clínica, para dependentes químicos, e um recuperando que vai dar um depoimento para a gente. Então vamos tentar na segunda-feira, dentro do PM Educadora, como é um assunto que está preocupando inclusive o governo federal, que está montando aí uma estratégia para essa praga que é o crack, que vem consumindo a juventude, a gente vai tentar trazer da melhor maneira possível, na segunda-feira, um debate franco, aberto, e alguns esclarecimentos e dicas da Polícia Militar para os pais também, e até aos olhos da psicologia, claro, aqui no nosso programa, e quem já viveu essa situação. Então, na segunda-feira, esse será o nosso debate aqui, com a presença do professor Hudson. Mas na quarta, o assunto será esse que a gente está aqui em questão. Voltaremos. Vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouco. O som do seu rádio. A tarde é nossa. Muito bem, 4h53 agora. Estamos aqui no Papo Acirrado em Off aqui. O programa cada quarta-feira melhor ainda. E o ciúme é um tempero no relacionamento. Se for dosado como tempero, em excesso faz mal, cansa e noja. O descontrole emocional é o alimentador desse tempero que pode se tornar um veneno? Eu não sei se o ciúme é tempero. Eu gosto mais da ideia do cuidado, né? Do cuidado, da atenção. Foi né? eu que disse, não, mandaram... Não, eu sei. Não, isso é um clichê, né? Isso quase virou um mito já, né? A ideia de que o ciúme é um componente fundamental em qualquer relacionamento conjugal, né? Mas eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto mais da ideia do cuidado, do respeito, né? O ciúme, eu acho que destempera. É o contrário, então. Né? Eu acho que ele é um sinal que vai crescendo. Mas sabe aquele buraquinho que surge na manga da camisa? Sim. E que ele vai crescendo. Daqui a pouco tem que tirar a manga fora. E acabou a camisa. E fazer uma camiseta. Exatamente. Então, assim, a mesma coisa, sabe aquele... Ou jogar fora. Né? Ou então aquele furinho que deu na calça, né? Vai. Exatamente. Então, vai deteriorando. Exato. Então, é importante a gente perceber o ciúme mais ou menos como algo assim, né? Eu acho que ele intoxica o amor. Né? Mas tem possibilidade de viver sem o ciúme? Claro, claro. Se você tem, por que você vai ter ciúme, né? E aí, mesmo que seja vamos separar também reações ocasionais. Eu acho que as pessoas confundem muito o ciúme, né? Aquele ciúme contínuo que se expressa com muita frequência, com as reações ocasionais. O que são as reações ocasionais? Por exemplo, você que está me ouvindo, está lá com seu parceiro ou parceira, e aí chega um ex ou ex dela, né?
que você conhece, tal, que você sabe que é ex, né, tal. Evidentemente que isso provoca em você alguma reação interna De inicial. uma hora para outra, né? Você reage internamente, você gera um desconforto inicial, né? Evidentemente que aí tudo vai depender de como é que vocês lidam com essa circunstância, como é que ela lida ou ele lida, depende de quem está nesse momento sendo alvo desse encontro, né, que ocorreu e que todos nós somos sujeitos a isso, né? E aí essas reações ocasionais, né, elas são normais, né? Uhum. Esse pequeno ciúme, ele é absolutamente normal, né? Ele reafirma esse cuidado, né? Essa ideia de que eu estou aqui, né? Isso não tem problema não. Agora, evidentemente que nós estamos falando, né, do perigo, daquele ciúme que invade a privacidade, aquele ciúme que despersonaliza o outro, aquele ciúme que desqualifica a confiança que eu posso ter ou que eu deveria ter na outra pessoa. Destrói. Porque o ciúme, ele demonstra, na realidade, o quanto eu não confio em você. E o quanto eu não confio em você e o quanto muito mais eu não confio em mim. O ciúme chega a causar uma dependência emocional, a pessoa ficar pensando naquilo o dia inteiro, dependendo daquilo para... Essa fixação, a ideia fixa, né? Isso fica... A ideia fixa alimenta o ciúme, né? Essa obsessão por circunstâncias que você começa, inclusive, a criar fantasias, né? Aquele ciumento ou ciumenta absurdo, né? Aquele que em grau excepcional, ele começa, por exemplo, eu vou para o trabalho, não, mas enquanto eu estou no trabalho, será que está recebendo alguém? Aí eu volto, eu arranjo um jeito no trabalho e volto para ver onde está a pessoa. Professor, eu vou ter que interromper, 5 horas, vamos ter que fechar, infelizmente. Mas na quarta-feira vamos fazer o seguinte, tem um assunto bacana, que está dentro do ciúme também. É lógico que vivemos uma sociedade machista ainda, sim. Não é? Melhorou muito. Claro. E eu tive um dia desse, eu vou até deixar o tema aqui para a gente já na próxima quarta-feira, estava de carona com um amigo meu e ele deu carona para uma outra pessoa que era amiga dele. E eu estava no banco de trás ouvindo, claro, você está dentro do carro, está ouvindo. Você sumiu, eu estava morando fora, e meu marido está trabalhando lá, e a gente fica lá, eu fico aqui, coisa e tal. Mas você não está trabalhando, não? Ela disse, não, meu marido não deixa eu trabalhar de jeito nenhum. Ele falou que eu não preciso de trabalhar. E outra que, você sabe como é que ele é, né? Que se eu for trabalhar, é para conviver com outras pessoas, não sei o que tem lá mais. Isso aí também, para a mulher, não é um ciúme também, não é péssimo para a vida da mulher, ela viver alimentando isso, que eu não preciso disso, ou eu não preciso daquilo, porque meu marido me completa a minha situação. Não precisar é uma outra coisa, né? Virou um pretexto, na realidade, para justificar o se colocar na gaiola. Porque ela não vai falar assim, eu me submeti, né, ao desejo do meu marido, e eu estou com uma coleira invisível, né, que ele colocou em mim, e eu só posso fazer o que ele permite. Aí utilizo isso, e eu me não submeti. preciso. Então eu vou lançar mão de algumas outras coisas que a sociedade não reconheça como esse enjaulamento, né? E que existe. Certamente, né? Em algum momento ela vai descobrir isso, se já não descobriu. Porque hoje a mulher está liberta, ela trabalhou, ela formou, ela está no mercado de trabalho. Porque tem pessoas que se iludem, se enjaulam, e só vão perceber que estão aprisionadas com o tempo. Agora tem pessoas que têm consciência e acham que elas têm controle sobre aquela prisão. Não, eu abro ela a hora que eu quiser. Isso é um tipo de ciúme também? Olha, você não vai trabalhar não, que você não precisa, eu ganho bem, eu vou te sustentar, eu vou comprar tudo para você, não sei o quê. É um instrumento de monitoramento, de controle. Né? Sim. É um instrumento de controle. E está ligado também? A partir do momento, pode estar, né? A partir do momento que eu sou o seu provedor, né? E forneço tudo que poderia seduzir você fora da minha área de controle, do meu território, né? Então eu posso lhe manter no meu território. Eu estou propondo a você o seguinte, eu estou contratando a sua liberdade. Né? Péssimo, né? O que inicialmente pode ser algo gentil, sedutor, né? Carinhoso, pode se transformar com o tempo numa prisão absurda,
né? E sair dessa jaula acaba sendo um processo bastante doloroso para ambos, né? Então, por isso que eu digo que no processo de namoro, você precisa discutir como é que vai ser pós-namoro, né? A questão não é só pensar na festa, nos convidados e nas núpcias, porque depois tem um encontro com o cotidiano, né? Não um encontro com a realidade, que tudo isso é realidade. São realidades distintas, né? E a realidade não é feita só de momentos de glamour, de prazer, né? Ela é feita também de angústia, ela é feita de momentos de alegria, ela é feita de momentos de superação, de divergência. Professor, na quarta-feira nós vamos continuar. Obrigado pela presença mais uma vez. Pode deixar o telefone de contato também lá da clínica lá? Ok, quarta-feira que vem estaremos voltando a discutir esse assunto associado à questão da separação. E traição. Né? E traição. E vamos entrar com um componente extremamente importante, que são os filhos nesse tumulto todo, como é que os filhos ficam, e um fenômeno que é extremamente importante, que é a alienação parental, né? Que é quando o filho acaba sofrendo, os filhos, ou o filho, ou a filha, acabam sendo vítimas, né, dessa violência moral, né? Que é quando os cônjuges, quando estão separando, os pais, quando estão separando, transformam os filhos nesse objeto de barganha e começam, né, a fazer uma espécie, né, uma tentativa de lavagem cerebral no filho em relação ao outro cônjuge, né, seja o pai ou a mãe, né? Então é importante que a gente esteja atento a todos esses desdobramentos, porque acaba isso é uma questão, é um processo sistêmico, né? Um elemento acaba interferindo no comportamento e na ativação de outros elementos e fatores que fazem parte desse cotidiano conjugal, seja positiva ou negativamente, né? E para fazer contato comigo, né, na clínica, é o 3824-7624, 3824-7624. E mais uma vez a gente agradece a parceria bacana que a gente faz aqui nas quartas-feiras, um trabalho extremamente de utilidade pública. Mais uma vez, né, será um prazer estar aqui na segunda-feira, né, alertando a todos os ouvintes, debatendo drogas e consumo de drogas lícitas e ilícitas, né, porque as drogas não são só ilícitas, tem as lícitas também, que merecem nossa atenção, como o álcool, por exemplo, os medicamentos, né? Então estaremos aí nessa mesa, nesse debate, será muito proveitoso, e na próxima quarta-feira, como sempre, estaremos aqui nesse assunto. Que começou na semana passada e tem desdobramentos na semana que vem. Tá certo. Estamos chegando ao final de mais um programa Tarde é Nossa. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Nilson, obrigado pela competência na mesa de som. Cafezinho seu estava internacional hoje. Bom trabalho aí pelo nosso querido Augusto Ipanema, que está assumindo o controle. Tô indo embora. Agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho.